porque Deus nos permite hoje aqui nesta manhã realizar 3 atos que são os mais significativos da vida pastoral. 2 sacramentos. O primeiro já presenciamos aqui, do batismo. Vejo ali o pão à mesa, ou seja, daqui a pouco também participaremos da Eucaristia. Sacramento quer dizer graça visível, graça presente. É um termo da cristandade, não é um termo exclusivo de um certo segmento cristão. E também é maravilhoso para um pastor poder exercer o ministério da palavra. O pastor é o presbítero que exerce o ministério da palavra e dos sacramentos. Então hoje aqui somos pastores completos na acepção da palavra. Eu também quero aproveitar a oportunidade que temos aqui muitos visitantes, irmãos católicos e irmãos também evangélicos, protestantes, para explicar um pouquinho por que a gente está vestido assim. Nós não estamos vestidos como padres. Talvez algum irmão católico pode pensar, está vestido igual o padre. Não. Essa roupa é uma toga, não é uma bata. A toga é a mesma que é usada pelos professores nas universidades. Geralmente nas formaturas, os professores, os alunos colocam uma toga. A toga significa o ministério do ensino, da palavra, da pedagogia. É o magistério que nós pastores exercemos ao abrir a palavra e ensinar a palavra à igreja, obviamente, segundo a instrução do Espírito de Deus. Essa estola, ela significa uma toalha. Lembra quando Jesus, naquela quinta-feira, enxugou os pés aos discípulos? Então, a estola, ela lembra serviço. Os pastores estão a serviço da igreja, da comunidade, da sociedade. Eu estou de gravata. A gravata não tem símbolo litúrgico nenhum. Mas o reverendo Jorge está de colarinho clerical. O colarinho clerical não é criação da Igreja Católica Romana. O colarinho clerical é criação da Igreja Episcopal Anglicana. Por quê? Os pastores anglicanos passaram a usar o colarinho clerical como forma de serem distinguidos no meio da comunidade. Então passa ali um homem com uma camisa, colarinho clerical, alguém dizia, ali vai o pastor. Então, um homem de respeito, não mexa com ele, por favor. Entra nas comunidades, fala e todo mundo respeita. Antigamente era assim, o pastor era respeitado, sabe? Então, saudade desse tempo, né? Então, assim disso, nos momentos especiais, nos cultos como esse, em que exercemos na plenitude a nossa função pastoral, a gente gosta de colocar uma roupa mais, digamos, mais um paramento para lembrar. E por que é vermelha? Vermelho é a cor da Reforma Protestante. Então, como nós somos protestantes, a gente dá muita ênfase no vermelho. Então, tem 2 semanas aí que celebramos a Reforma Protestante. E aqui eu tenho, desse lado, o símbolo da nossa Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. E aqui eu tenho o símbolo da nossa igreja local, o Alfa e o Ômega. Tá certo? Aí você pergunta, mas é aquele lá? Aquele é o símbolo da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, nossa igreja parceira e amiga. Irmãos e irmãs, dito isso, eu peço a vocês que abram aí seus aplicativos, suas Bíblias, no Evangelho de Mateus 19, versículos 13 ao 15. Mateus 19, 13 ao 15. O texto diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Deus abençoe, irmãos e irmãs, a compreensão desse texto. Um texto curto, um texto que nós
geralmente sabemos de cor, e parece que não tem muito o que se extrair nesse texto. Mas como eu sempre gosto de dizer, a palavra de Deus é uma comida que toda vez que a gente come, a gente percebe um sabor diferente. A palavra de Deus, ela é inesgotável. Olha, por que os discípulos se incomodaram com a presença daquelas crianças? Porque as crianças eram os últimos dos indivíduos na escala social daquela época. Elas eram inferiores às mulheres, e olha que as mulheres naquela época, algumas podiam ser trocadas por um lote de camelos. Mulher era quase que moeda de troca para negócio, infelizmente. Quem trouxe dignidade, quem elevou a mulher ao espaço de honra que a mulher merece, foi o Senhor Jesus Cristo. E por isso alguns resolveram pegar pedra para atacar nele. As crianças, então, elas eram um estorvo. E eu vejo que até hoje muita gente não tem mesmo paciência com criança. Há pessoas que têm muita dificuldade de lidar com criança, com o choro da criança, com a pirraça da criança, com as demandas da criança. E Jesus, então, disse aquela palavra para que os discípulos percebessem que eles estavam agindo de maneira errada. Deixem as crianças virem a mim, não causem estorvo, não perturbem as crianças, porque delas é o reino dos céus. Interessante nessa primeira fala de Jesus é que quando Jesus se refere a um ser de terceira classe na escala social, dizendo que esse ser de terceira classe na escala social é a ele que pertence o reino dos céus, Jesus quer comunicar alguma coisa para nós. Jesus dizia para os seus discípulos assim: os excluídos, os rejeitados, os abandonados, os esquecidos, aqueles que vocês não dão nenhum valor, aqueles que vocês olham com preconceito, aqueles que vocês olham com indiferença, aqueles que vocês julgam moralmente, esses são os que têm lugar comigo. A criança, ela representa então toda a escória da sociedade que é rejeitada pelos que são os sãos. Os sãos. E olha que mesmo nos dias de hoje, nós vivemos e conhecemos pessoas que travam uma luta terrível contra a dependência química de drogas ou dependência química de remédios, e são vistas do ponto de vista de um julgamento moral como sem vergonha. Ou quem luta contra o alcoolismo é julgado moralmente como sem vergonha, e não como uma pessoa que tem uma doença e precisa de cura, precisa de tratamento. Alcoolismo, tabagismo, dependência química, não existe esse. Existe quem sempre depende. Por isso, toda vigilância é pouca. Por isso, quando nós nos referimos a alguém que passa por essa situação, temos que ter um olhar de misericórdia, mesmo que muitas vezes essas pessoas causem sofrimento dentro das suas famílias. Jesus, ao dizer que as crianças, os menores na escala social, eram os donos do reino, Jesus estava dizendo: olha, prestem atenção na minha mensagem. Em seguida, Jesus chama a atenção para uma outra coisa, a questão do serviço. Jesus chama a atenção nessa passagem para a questão daquele que serve. Eu falei aqui do significado da estola, que é o significado do serviço. Novamente, Jesus coloca a
criança no meio da questão. Quando Jesus constituiu seu ministério e começou a sair com seus discípulos, e começou a fazer milagres, a curar toda sorte de enfermidade, e passou a libertar os cativos, os discípulos se empolgaram e já começaram a discutir entre si quem ia ocupar qual espaço no reino de Jesus. Porque eles pensaram assim: esse cara aí é bom, esse daí, ó, podemos garantir que do jeito que ele está fazendo, a gente vai se dar bem. É como quem apoia um certo candidato à presidência, não porque gosta dele, mas já fica pensando no cargo que vai ocupar. Mais ou menos assim a turma fez com Jesus. E eles vinham discutindo entre si, voltando para Cafarnaum, lembrando que Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava. Eles vinham voltando para Cafarnaum, discutindo quem ia sentar na janelinha, quem não ia, quem ia ficar ali na frente, quem ia ficar à direita, quem ia ficar à esquerda. E Jesus, então, sabendo do que eles estavam fazendo, perguntou para eles: que conversa é essa de vocês aí? Não, Senhor, a gente está aqui discutindo quem é que vai ocupar o espaço com o Senhor quando o Senhor estiver reinando. Novamente o Senhor toma uma criança, coloca aquela criança no meio deles, e ele diz para eles assim: se vocês não tiverem o sentimento, o comportamento desta criança, vocês não terão parte comigo no meu reino. Simples assim, como diria o reverendo Jorge. Se vocês não tiverem a humildade, vocês já perceberam que a criança, ela é despida de maldade? Despida de maldade. Inclusive no tocante à sexualidade. Daí muitos oportunistas, às vezes até dentro da família, se aproveitarem da criança, porque a criança não tem a maldade que nós adultos temos acerca das questões da sexualidade. Nenhuma região do meu corpo é proibida da Beatriz tocar, porque ela é criança. Ela não tem essa percepção. Não existe região proibida. A criança é despida de maldade. Daí muitas cabeças doentias, muitos psicopatas se aproveitam dessa situação e abusam de crianças. Então a criança não tem maldade para nada. A criança não tem maldade para fazer nenhuma avaliação de cenário político, de nada. A criança é criança. E ela, naturalmente, ela é uma pessoa que vê a vida com muita positividade. A criança vê a vida com muita simplicidade. E Jesus então fala para os seus discípulos: vocês estão aí discutindo poder, espaço, tomada de poder, quem vai mandar, quem vai não sei o quê. Se vocês não forem iguais a essa criança, vocês não vão ter parte no meu reino. Conviver com Jesus é interessante, porque Jesus fala, explica, mas o cidadão não entende. Vê que Pedro insistiu até o fim em fazer coisa errada. Certamente Pedro devia estar no meio desses três ali que estava discutindo quem é que ia ocupar o espaço. Quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai ser o chanceler, quem vai ser não sei o quê. Pedro, Tiago e João estavam sempre ali no meio da confusão. Pois bem, Jesus toma aquela criança e diz: olha, se não for assim, vocês não têm parte. E novamente, já no finalzinho do seu ministério, já caminhando para Jerusalém, onde ele seria preso, torturado, crucificado, morto, uma semana antes, Jesus é aclamado em Jerusalém, e um determinado momento ali no meio da multidão, em que aqueles de sempre, os de sempre, os escribas e os fariseus, doidos para pegar Jesus, doidos para pegá-lo em alguma contradição, em algum equívoco, eles interpelam Jesus: Jesus, você não vai mandar essas crianças calarem a boca? Sabe por quê? Porque no meio daqueles homens poderosos,
aqueles homens que tinham poder para matar, porque mataram Jesus. No meio daqueles homens poderosos, crianças como aqui a Manu, crianças como a Manu gritavam assim: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. No meio dos poderosos, as crianças gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. No meio daqueles homens maus que tinham poder para matar, as crianças não estavam com medo de morrer. Mas a Bíblia não fala que os adultos que estavam perto deles não. Eram somente as crianças. Porque elas gritavam: Hosana, salva-nos, Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. E os poderosos que tinham poder para matar falaram para Jesus: o Senhor não vai mandar essas crianças calarem a boca, não? Jesus falou assim: olha, está escrito que da boca das crianças que mamam procede o perfeito louvor. Salmo 8, versículo 2. Da boca dos que amamentam. Então é da boca da Manu, é da boca da Bia, procede o perfeito louvor. E diz o Salmo que esse gesto das crianças causa confusão com os poderosos, porque os poderosos não conseguem entender esse ato de louvor das crianças, um ato de pureza, um ato de simplicidade, um ato sem interesse, de louvar a Deus. E aí, mais uma vez, fica para nós que o nosso louvor a Deus deve ser totalmente como o louvor das crianças. Que a nossa adoração a Deus deve ser uma adoração totalmente igual das crianças. Nunca uma adoração na base do eu vou à igreja porque Deus vai me dar. Não, eu vou na igreja porque Deus vai me tirar. Eu não sei o que Ele vai me tirar, mas eu vou levá-lo e Ele vai me tirar. Vai me tirar a saúde, vai me tirar um parente, vai me tirar alguma coisa, vai me tirar um emprego. Deus é Senhor de todas as coisas. Essa ideia de relacionar com Deus porque vai ganhar alguma coisa, ela é totalmente equivocada, antibíblica, eu diria diabólica. Não há relação de troca com Deus. Deus é Deus. E nós somos aqui totalmente dependentes dele. As crianças não estavam nem aí para os poderosos. E os poderosos tentaram colocar Jesus contra as crianças e se deram mal. Porque naquele episódio também Jesus falou assim: olha, da boca dos que mamam, dos que amamentam, da boca da Bia, procede o perfeito louvor. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo de pensar. E da boca das crianças procede o perfeito louvor. Jesus então deixa para nós muitos e muitos motivos para reflexão. Muitos. O que nós fazemos com isso hoje? Basta então que nós respeitemos as crianças aqui dentro da comunidade. Ah, não, respeita a Manu, respeita a Bia, respeita lá a outra Beatriz, o Vitor, o Noah, respeita o Ravi, que deles é o reino dos céus. Ok, nossas crianças estão aqui bem cuidadas, bem assistidas, respeita o Mateus. Mas existem hoje no nosso país 1 milhão de crianças que estão sofrendo de desnutrição. 1 milhão de crianças. Nós temos exatamente no nosso país 25% da população com idade até 18 anos. 25% da população. Desses 25%, 53 milhões, mais da metade são crianças negras e pardas. E desses 800 mil índios, e desses índios, 1/3 são crianças. As crianças Yanomami, 79% das crianças Yanomami têm desnutrição crônica. Eu estive, relatei há pouco tempo, visitando os Guarani Kaiowá. Eu via uma mãe indígena adolescente, desnutrida. O peito dela era uma pelanca. E a criança que mamava naquele peito estava desnutrida. A desnutrição, ela compromete para sempre a vida do ser humano.
compromete o cognitivo, compromete o intelectual, compromete para sempre. É como se nós estivéssemos assim com a pobreza, reproduzindo mais pobreza, e a gente não consegue avançar com isso. 1 milhão de crianças, esse dado é do DataSUS, deste ano de 2020. 1 milhão de crianças vivendo na subnutrição. Mas como que eu, pregador, pastor, posso dizer que o reino dos céus é das crianças, se aqui na terra elas não conseguem ter um prato de comida? Se aqui na terra elas não conseguem uma alimentação? Será que isso nos provoca como igreja, como homens e mulheres de Deus? Porque eu não posso achar que o mundo jaz no maligno e Jesus vai vir logo e vai nos salvar e deixar de resolver esse problema que está aqui. E sempre por ação do Espírito de Deus, e não é a primeira vez que isso acontece, reverendo Jorge, em que eu tomo um texto, você toma outro e nós não combinamos o texto. Reverendo Jorge me coloca o texto de Isaías 65. Isaías 65, 20 diz que as crianças já não mais morrerão tão cedo. Promessa de Deus. Os velhos viverão mais. Isso é promessa de Deus. Criança morrer de desnutrição, porque não tem água filtrada, porque não tem comidinha básica. 1 milhão de crianças e adolescentes no nosso país, por ano. E isso tem tudo a ver com aqueles 33% da nossa população que estão ali abaixo da linha da pobreza, que ganham menos de $75 por mês, ou seja, R$450. Nós temos um compromisso com isso. E interessante, irmãos e irmãs, que no ano de 2020, quando houve a distribuição daquele auxílio emergencial, foi o ano que nós experimentamos a menor quantidade de pessoas na linha da pobreza, 4,7. Ou seja, em 2020, quando a gente fez aquilo que Dona Ruth Cardoso sempre dizia, o melhor programa social no seu país é pegar um helicóptero e jogar dinheiro. Em 2020, com a distribuição daquele auxílio emergencial, 4,7% só da população ficou abaixo do nível da pobreza. Ou seja, não há como na nossa sociedade nós não darmos apoio a qualquer governo que promova a distribuição de renda através desse auxílio direto às famílias necessitadas. Porque as famílias precisam de ter um dinheirinho para comprar um leite em pó, para comprar uma comidinha para dar para os seus filhos. E isso tem que ser um compromisso nosso de sociedade. Edson, mas você pode fazer uma coisa? Muito pouco pessoalmente. Talvez aqui do meu lado, alguém que a gente vai socorrer. A nossa igreja sempre tem essa atenção e tem dado atenção à questão da infância e da adolescência, principalmente no nosso centro de psicologia. Mas como sociedade, quando nós nos apoiamos e apoiamos toda a ação de governo, qualquer governo que seja, que visa distribuir renda num país tão injusto socialmente, nós sabemos que isso ajuda a combater a fome. Então, o reino dos céus, se é das crianças, se ele que é maior, que o reino que é das crianças, imagina essa terra aqui, se não será das crianças, se não será dos vulneráveis. As crianças são vulneráveis, as crianças precisam de proteção, as crianças precisam de amparo, as crianças precisam que as igrejas se mobilizem para oferecer a elas toda a sorte de proteção. Nós aqui vivemos uma bolha. Isso aqui é uma bolha. Isso não é a sociedade brasileira. Somos aqui uma igreja de classe média. Todo mundo toma banho todo dia, todo mundo se alimenta, todo mundo, graças a Deus por isso.
mas temos que olhar fora dessa bolha e nos perguntar o que nós temos feito. E sabemos que podemos fazer. Temos feito e podemos fazer mais. Seja individualmente, seja como igreja, como comunidade. O reino dos céus, ele é para todo mundo. E um convite a que, enquanto ele não se consume na sua plenitude, será muito vergonhoso o Senhor chegar diante de nós e falar assim: olha, você não tem vergonha de tanta criança passando fome do seu lado? Isso nunca te incomodou? Sabe? Então, meus irmãos e irmãs, eu sonho com Isaías 65:20. Não haverá criança que vai morrer cedo, não vai morrer de desnutrição, não vai morrer de verminose, não vai morrer dessas doenças bobas. Mas aqui tem uma responsabilidade também dos pais. De 2019 para cá, a taxa de vacinação de crianças contra a polio caiu de 98% para 79%. Será que os pais não acreditam no poder da vacina da polio? Sabe? Caiu a taxa de vacinação. Não pode. Tem que vacinar. Leva a sua criança para vacinar contra a polio. Tem 19% de criança aí que não foi vacinada. Pode ser um cidadão lá na frente comprometido com sua estrutura física porque não recebeu a vacina. Vacina é do bem, vacina é de Deus, vacina é bênção de Deus, para salvar vidas. Então, é preciso levar as crianças para vacinar. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Que o Senhor, então, nos ajude a entender esse mistério de que o pequeno é o maior, o rejeitado é o maior, o que é abandonado é o maior. E se a gente se sente grande, cuidado, a gente pode ir para o final da fila. Que Deus nos abençoe. Amém.